Salve, quebrado! Pra quem não me conhece, meu nome é Evandro Farias. Venha conhecer minha vida de imigrante cá em Portugal. Estamos começando mais um vídeo, um dia após um dia apocalíptico. Terçou, tô indo trabalhar, gente. Até agora tá tudo funcionando bem, na maior paz. Mas aí ficam os relatos de ontem, né? Das pessoas falando o que foi, o que não foi, que desligou a energia de 4 países ao mesmo tempo, blá blá blá. E eu fico aqui na dúvida. Pra mim, isso daí não foi nada de um acidente, foi tudo premeditado. E aqui, gente, nessa obra, esse andaime, eu sempre tenho medo de passar aqui, ó. Vendo que tá lacrado ali, ó. Teve um dia que eu fui passar aqui logo cedo, o porteiro do prédio me cumprimentando. Teve um dia que eu fui passar aqui logo cedo e tinha uma polícia, um carro de bombeiro. Eu não sei se esse andaime caiu dali, o que aconteceu, se teve algum acidente. Mas eu já tenho medo de passar perto disso. Depois me acontece isso. Eu não sei se eles foram desmontar o andaime, precisa dessa segurança toda. Mas eu acho que aconteceu alguma coisa ali. Isso foi na semana passada, eu nem falei aqui no canal. Bom, por aqui tá tudo normal. Derrubei gel aqui, ó, na minha cara, agora que eu vi. Bom, já tô chegando no trabalho, por aqui tudo normal. Bom, gente, mais um dia de trabalho concluído. Estou voltando aqui, chegando em casa já. Eu, quando saí do trabalho, veio um gatinho na minha direção, assim, ó. Eu nem filmei nas stories. Ele queria ser adotado, eu acho, por mim. Imagine, gente, eu adotar um gato. Eu queria. Tudo bem que eu não trabalho muitas horas também. Mas imagine eu pegar um gato na rua e levar pra dentro de casa. Ele já tá acostumado com a rua. Eu não sei se isso vale a pena. Se eu vejo que é um gato assustado, tudo mais, ou ele pode ter dono, ou ele já vive na rua, ou ele foi abandonado. Agora, um gato que anda a rua toda, você vai pegar um gato, você não sabe se tem dono. Ultimamente não tem nada, tudo lixo bom aqui, só as coisas velhas. Vou pegar um gato que eu não sei se tem dono, mas eu fiquei com vontade. Bom, gente, cheguei na minha casinha. Agora bora cozinhar, que minha comida acabou. Olha, se eu tivesse ficado 2 dias sem a luz, eu tinha 2 dias de comida pronta. Agora eu vou ter que fazer. Ai. Então, eu queria um gatinho. Mas já pensou, criar um gato dentro do quarto? É muito egoísmo, porque eu moro com outras pessoas, né? Se eu morasse num canto, tudo bem que animal, às vezes gato gosta de lugares pequenos, que eles se escondem em caixa e tudo, mas o quarto até que não é tão pequeno. Mas eu não ia deixar o gato só preso aqui dentro do meu quarto. Imagina eu deixar o gato solto pela casa. Aqui tem mais pessoas, é complicado, né? Aí eu deixo ele pro quintal, aí ele foge e vai lá pro prédio. E aí não dá pra dar conta, né? E quando eu tô na rua, eu tinha que deixar ele preso aqui. E aí é complicado, né? Queria ter um animalzinho de estimação. Mas isso deixa pra futuramente, quando eu tiver uma casa só minha. Pelo menos um estúdio, onde eu posso criar o bichinho lá em paz. Mas é complicado. Às vezes eu tenho vontade de adotar. Mas eu já fui ver aqui. É uma burocracia. Tem que fazer o chip, que tem que colocar no gato. Tem que dar as vacinas tudo certinho. E agora não é o momento, né? Mesmo que eu falasse com o pessoal da casa, eles concordassem. Mas agora não é o momento. E nem posso. E é isso, gente. Hoje em dia todo mundo chegou lá no trabalho e começou a falar, né, do apagão, como que foi ontem e tudo mais. E muita gente ficou sem água. Tipo, aqui a água é encanada, é, mas não tem uma bomba. Tipo, tem pessoa que precisa, tipo, de uma bomba para fazer a água chegar até a torneira.
Quem mora em casa que tem poço, tem prédio que é muito grande, que é uma bomba que faz a água chegar nas casas das pessoas. Aqui, gente, eu acho que não tem nada disso. Até porque eu não sei se a água acabaria em algum momento, mas acho que a própria pressão da água faz as águas chegar na torneira. Eu não tenho a mínima ideia de como que é o funcionamento aqui nesse prédio, mas ontem não faltou água aqui. E aí teve gente que ficou sem energia até tipo 10 horas da noite. E tudo mora aqui no Porto. E teve lugares que demorou a chegar. E aí, tipo, nos hospitais ficaram com os geradores, né? Então, muita coisa foi adiada, exames, essas outras coisas. E um dia, tipo, um dia nada, nem foi, tipo, 12 horas, vamos dizer. Eu acho que o máximo que teve de pessoas que ficou foi 12 horas sem energia, o caos que se instaurou. Aí o meu colega falou que foi no mercado, e aí ele chegou no mercado e tava fechado já os Pingo Doces. Os únicos mercados que tava aberto era o Lido. Aí ele foi no Auchan do shopping, tava fechado. O shopping tava fechado. E aí ele falou que foi no continente do Norte Shopping, aí tava aberto, mas tava uma loucura. Aí depois ele falou que passou e conseguiu entrar num Lidl, mas que, tipo, não tinha quase nada. E as pessoas são muito egoístas, gente. Eu não fiquei trazendo aqui essas coisas, mas eu vi vídeos, né? Eu podia ter tirado os vídeos da internet, ter vindo aqui, ter trazido um assunto falando só disso e polemizando. Só que, gente, eu não tava com um pingo de paciência de fazer isso, sabe? Porque eu poderia salvar os vídeos e colocar aqui e ficar falando. Só que isso não é um assunto pra ficar ganhando engajamento com essas coisas, sabe? É uma notícia até que ruim e a gente nunca sabe ao certo o que dizer. Eu falei no vídeo de ontem que tinha faltado energia na Suíça também. Só que eu tinha lido que era na Suíça, na Alemanha, não sei aonde. Acabou que nem faltou. E aí as pessoas ficam irritadas e falam: ah, você tá falando informação errada. Gente, naquela loucura a internet mal estava funcionando, o que a gente conseguia ver era ler algumas notícias. E eu tenho tudo aqui, eu poderia ter mostrado minha dispensa, mostrado aqui, ó. Eu tenho um fardo de água aqui, ó, fechado, com 6 garrafão. Garrafão não, né? Garrafa de 1,5 litro, de 2 litros. Na geladeira eu tenho mais 2 garrafas dessa. Então eu tinha água suficiente aí pra ficar, sabe? Pra mim. E algumas pessoas não estavam preparadas. Aí o que que eu posso ficar fazendo? Eu chegar aqui e falar, ai, o povo não se prepara, isso e aquilo. Não que eu tava me preparando pra isso, mas assim, pelo menos umas comidas enlatadas, umas bolachas, algumas coisas. Eu sempre deixo na minha despensa, porque eu nunca sei o dia de amanhã. Imagina que acontecer alguma coisa, eu já pensei. Alguém invade minha conta, ou eu sou, sei lá, caiu num golpe, eu perco dinheiro, eu não recebo um salário. O que que eu vou fazer se eu não tiver comida? Então, o meu desespero sempre é grande. Eu sempre gosto de deixar o armário cheio de coisas. E tenho, tipo, lata de feijão, coisas que não estraga. E de precaução mesmo, porque se acontece alguma coisa e eu tenho que comer, pelo menos. Então eu não gosto de deixar a despensa vazia, tipo, igual a compra que eu fiz no mês passado, vai dar para esse mês também. Só que lógico que eu vou ter que completar com mais coisas. E eu comprei muita coisa realmente. Eu sozinho comeria tudo se eu ficasse comendo comida aqui, se eu ficasse o dia inteiro em casa comendo. Mas eu saio para trabalhar, então mesmo fazendo marmita, eu comprei bastante carne. Ainda tem muita carne. E eu fiquei com medo de as carnes, tipo, descongelar. E eu ia tentar fazer um churrasco com essas carnes. Ia chamar as pessoas da casa pra comer, porque eu não ia deixar estragar, né? E pensa que loucura. Um dia só, estavam falando lá sobre prejuízos, né? De lugares. Tipo, o meu trabalho não teve trabalho. Teve, acho que, 2 vendas antes de acontecer o apagão. E depois todo mundo não trabalhou mais. E nem tinha como trabalhar, porque a gente trabalha ligando para as pessoas e não tinha linha nas redes de telecomunicações. E, tipo, um dia não dá um baque tão grande para mim, pro meu escritório que é pequeno, mas imagina para uma empresa grande que não que tá acostumada a faturar, sei lá, tantas coisas e não faturou por conta de 12 horas sem luz. Então é um caos.
E as pessoas ficaram muito em pânico, né? Não sabiam o que fazer. E muita gente é burra e dá vontade de xingar. Tipo, se tá numa coisa dessa, tipo, numa pandemia, por exemplo, as pessoas pegavam papel higiênico, as águas e acabavam com tudo. Gente, a pessoa tem que ter um simancol, fazer o cálculo, tipo, olha, preciso de água para 5 dias. Não levar a água toda do mercado, encher um carrinho de água e não pensar no próximo. Porque imagine que isso realmente durasse vários dias. E as pessoas que não conseguiram comprar água? Porque ou algumas pessoas foram lá e compraram a água de todas as outras pessoas. As pessoas têm que ter noção, né? E que loucura, o povo quer pegar papel higiênico. Eu entendo que não tendo, vamos dizer, água, luz, as pessoas não vão lavar a bunda, né? E aí quer pegar papel. E aí enche o... Agora eu fico pensando nessas pessoas que encheram esses carrinhos de um monte de coisa desnecessária. Tipo, levaram os enlatados do mercado todo num carrinho, onde poderia compartilhar com várias pessoas, sabe? Tipo, eu não tinha muito enlatado. Eu tinha, acho que, 8 latas de sardinha. Mas já dava pra uns 5 dias, sabe? E tinha outras coisas enlatado. Acho que eu tenho seleta também. É lata de milho. Tenho bolacha. Tipo, tinha pão, tinha muita coisa. Então eu não tive por que sair pra rua, sabe? Pra ficar filmando. Ou tentando ganhar engajamento com isso. Porque realmente foi nítido o desespero das pessoas que não tem nenhuma orientação. E aí agora eu até comprei um radinho de. Eu tinha rádio, aqui eu não tenho, né? Tipo, tem um rádio no telemóvel, mas o telemóvel tava sem internet, como eu ouvi o rádio. Comprei um radinho de pilha na Temo e vela eu tinha. Tenho algumas. Tem ali aquela vela, tem um saquinho com várias velas ali. Não daria pra ficar a vela acesa o tempo inteiro, né? Mas dava pra socorrer alguma coisa. E aí, gente. Eu tô doido pra fazer um carrinho lá na Temo, que eu queria um relógio que tem lá na Temo. É 30 euros o relógio, um smartwatch, que dá pra atender chamada, dá pra responder. Tipo, um relógio desse na loja é uns 100 euros, 80, tem de 40, tem de 80. Tem mais caro, tem os do iPhone, né? E eu vi um lá que é muito bom os comentários, as pessoas só elogiaram. E tem duas pulseiras, tal, uma pulseira de aço, outra. E eu tô namorando esse relógio, eu sempre coloco ele no carrinho e tiro. E eu não tô comprando mais nada, consumindo nada, né? E aí também tinha um boné que tava tipo 4 euros o boné. E eu tenho muito boné, eu nem preciso, mas eu queria um boné, uma camisa. E eu tava lá fazendo meu carrinho. Eu sei que eu já fiz um carrinho de 200 euros, aí eu tirei coisa, coloquei. E aí às vezes vem esses cupom, né? Pra gente ganhar. Agora, eu não sei o que eu comprei ontem, mas lembra que eu perdi meu óculos na viagem? Aquele que eu trouxe do Brasil, com a lente amarela, né? Dourado. Eu não sei aonde foi parar esse óculos, eu perguntei lá no hostel, disse que não acharam. Foi no dia que eu tava pra vir, já pra ir pra Milão, pra vir embora. Eu não sei aonde foi parar esse óculos. Eu acho que foi uma pessoa do quarto que levou embora, porque eu tinha deixado lá em cima. E uma menina saiu antes do que eu. Não tenho certeza, porque o óculos tava como se fosse o óculos dela. Ela esqueceu dela, levou o meu. Não sei qual foi a confusão, gente. Eu sei que eu não achei esse óculos. Tentei falar com o hostel. E eu fiquei muito triste, porque eu trouxe ele do Brasil. E é muito top. Ele é armação de ferro. E ele custa mais ou menos uns 100 reais. 120 reais por aí. É 100 reais, não é tudo isso não. É menos de 100 reais. Só que isso dá mais ou menos o quê? Vamos dizer que seja 100 reais, vai. É uns 20 euros. Não é 20 euros, é menos. Mas uns 15, 16 euros, vai. E isso é um valor razoável, né? Vamos dizer. Só que o apego emocional que eu tenho com as minhas coisas é muito maior. E aí eu vi lá de 3 euros. Eu queria comprar um daquele só pra ver se era de ferro, como que é, tipo desses Juliette, sabe? O meu era Juliette. E eu queria saber como é que é, né? Tipo, se é de ferro, como que é esse da Temo. E aí eu vi uns reviews lá, 3 euros o óculos. Tipo, não é nada de muito especial, né? Mas aí tinha os cupom lá, né? E aí eu adicionei algumas coisas no carrinho. E como eu recebi ontem,
Eu não quero estar gastando dinheiro desnecessário, mas eu adicionei algumas coisas no carrinho. Tipo, a pilha do meu controle tá acabando. Eu tinha pilhas reservas, as pilhas já foram tudo. E eu vi a potência da pilha, né? Lá na Temu tá muito baratinho, só que demora a chegar essas coisas. E coisas que eu não tinha, tipo, eu vi uma vela lá que dura 24 horas acesa, que ela é com algum tipo de coisa química, sabe? Não sei. O negócio que o pavio lá demora mais a queimar. Tipo, eu tenho vela aqui, mas essa vela é normal. Acho que 3 horas acaba. Não... Lógico que eu tinha muitas velas. Eu posso até mostrar ali, tem muitas. De cheiro assim. Eu tinha papel. As minhas velas ali, ó, tá vendo? Ela já salvaria ali por uns 2, 3 dias, porque eu não ia precisar ficar acendendo o tempo inteiro. E aí eu vi que tem aquelas lanternas, tipo de barraca, né? Que é carregável e você pode levar para acampar e tudo mais. Eu comprei alguns kits assim de coisas, porque a gente nunca sabe o que pode acontecer de novo, gente. Não foi dado nenhuma certeza do que foi que aconteceu. Falaram que era um problema sísmico da atmosfera, que esquentou demais e ficou frio e isso afetou lá as energias. É, outras pessoas falaram que era ataque cibernético, foi descartado as duas coisas. Aí falaram que ou foi terrorismo ou foi feito não sei o que. Eles estão inventando cada coisa, mas realmente a nota que saiu é que eles não têm controle nenhuma da energia, que isso pode acontecer mais vezes. Imagine que isso aconteça e até ele estabelecer de novo demore 2 dias. Eu fiquei brincando, falando que eu não queria trabalhar. Tipo, por mim, eu invernava 3 dias, porque eu tinha tudo dentro de casa. Lógico que eu penso nas outras pessoas, né, gente? Que estavam por aí no trabalho, que ficaram presas nos elevadores. Lógico que seriam retiradas as pessoas. Porque elevador, quando tem lá como a pessoa lá com uma chavinha, é retirar a pessoa. Mas, tipo, foi um desespero geral, porque os faróis, né? Aqui não chama farol, chama sinaleira. Também não tava funcionando, teve carro que bateu no outro. E teve muita confusão. E as pessoas ficam desesperadas. Mas elas têm que ter mais calma. Tipo, eu estava super tranquilo em relação a isso. Eu estava com medo do que poderia acontecer depois. Tipo, é, essas coisas a gente tem que estar agora prevenido, sempre teve que estar. E eu sempre tenho ou um dinheiro reserva, de, já, de, sempre tenho um dinheiro reserva já, porque se acontecer alguma coisa, é igual eu falei, sei lá, invadirem minha conta, não tenho dinheiro, ou eu não receber um salário, ou alguma coisa acontecer, eu ter da onde tirar, sabe? E eu sempre fui assim, não gosto de deixar a despensa vazia. Desde quando eu moro sozinho, se eu vejo que eu abro o armário, tipo, eu vou falar, não tem nada pra comer, eu fico desesperado. Aí tem gente que faz compra só de por semana, sabe? Compra só o que vai comer na hora. Eu tenho pânico disso, porque imagina que eu fico doente numa cama, não sei, do nada, sofro um acidente. E como que eu vou me alimentar, como que eu vou no hospital? Eu fico pensando em tanta coisa, sabe? Então eu sou bem prevenido em questão disso. E eu fiquei pensando, né, várias coisas, a gente fica criando várias teorias. Aí teve gente que falou que foi um ataque cibernético da Rússia, que tava fazendo isso com a União Europeia, que não sei o quê, e tanta coisa, gente. E, na verdade, isso daí é tudo o fim do mundo, que tá se aproximando, o apocalipse, né, gente? E a gente tem que ter fé em Deus, fé nas nossas crenças, quem não acredita em Deus, que que o mundo tá já o ser humano tá acabando com o mundo. Isso é a realidade. E eu não duvido nada que um dia pode ficar, sei lá, 5 dias sem internet, 5 dias sem comunicação. Agora as pessoas estão tão acostumadas a viver com essa tecnologia, com essas coisas que as pessoas não sabem viver sem. Só que foi vivido anos e anos. O ser humano veio ter essas coisas, essas tecnologias agora. O ser humano sempre se reinventou e sempre sobreviver em lampião, sem água quente, sem nada disso. Isso daí é tudo conforto que o ser humano teve capacidade de criar e fazer. Lógico que isso é muito bom pra gente, mas não é tudo. E as pessoas agora só vivem grudadas na tela do celular, esquecem que existem outras pessoas, outros seres humanos. Tem pessoas que vivem no mato, na roça, não tem televisão até hoje. E não tem água quente, eles esquentam lá nos fogão a lenha e sobrevivem, gente. E
Às vezes essas pessoas sobrevivem, vivem mais do que a gente que tem acesso a todas essas coisas, remédio. Tem pessoa que vive longe, tão distante, que vive fazendo as coisas medicinais e consegue sobreviver, sabe? Então, eu coloquei lá nos carrinhos da Temo e gastei um pouquinho. E coloquei algumas coisas, eu não sei o que vai vir agora, mas eu tenho outro carrinho lá pra fazer e eu queria muito comprar as coisas. Tipo, tava dando quase 100 euros. Mais de 100 euros, só que eu conseguia parcelar em 3 vezes. E aí tava uns cupons lá. E eu gastei 40 euros. Que eu me lembro, eu gastei 40. Eu não sei se a pilha já veio nessa leva. E essas lâmpadas, acho que já veio nessa leva. E essas coisas. Ai, Bruno, mas você é doido pra que ter isso? A gente nunca sabe. E é bom sempre ter. Eu sei que roupa eu tenho muito. Eu tenho que começar a fazer meu guarda-roupa e desfazer e doar roupa, sabe? E trocar por roupa nova. Porque eu tenho muita roupa velha que eu trouxe do Brasil, que tá velha mesmo. E eu nem uso mais. E aqui as roupas é tão barato. Tipo, essa camisa aqui eu paguei 4, 5 euros. Uma camisa nova, bonita. Então a gente, se eu quiser, eu posso estar sempre com essas roupas novas, mais baratinha, que eu não ligo pra coisa de marca, essas coisas. E eu tenho muita de marca que eu comprava no Brasil, eu comprava parcelado, fazia várias coisas que eu posso desfazer, sabe? Tem algumas que nem servem em mim direito. Aí, gente, eu tava falando da pilha que até minha amiga ia me dar a pilha. Depois eu achei duas pilhas aqui que não tava sendo tão usada, mas essas pilhas pequenas a gente usa tudo nessas coisas que compra na Temo. É coisa de tirar espinha e tal. E tudo nessas maquininhas usa essas pilhas pequenas, né? E aí eu peguei e eu tava fazendo um carrinho, né? Já com quase 200 euros. Aí acabou que deu desconto nas coisas. E aí eu comprei um negócio que acende fogo, sabe? E aí eu vi tipo um kitzinho, é 4 euros. É uma coisinha de lata que você faz um fogareirozinho. Aí, Wanda, mas pra que você quer ter isso? Imagina acontecer um negócio desse, eu não sei, falta gás. Aqui pelo menos tem gás. Mas é tipo, eu vi amigos que estavam em outro lugar e não tinha como acender. Aí aquele negocinho de acender fogo é bem baratinho, tipo 2 euros, 30 pecinha daquele negócio de acender fogo. E aí ele tipo fica queimando ali durante um tempinho, sabe? Uns minutinhos. E aí eu vi um fogareirozinho, 4 euros. E as loucuras, né? A pessoa já fica doida, né? Só que eu sempre quis ter essas coisas assim. Tipo, sempre quis ter assim. Uma vez eu tava pesquisando o kit de emergência, de primeiros socorros. Esse eu não tenho. Eu só tenho alguns band-aids. Eu comprei band-aids uma vez. Aqui não é chamado de band-aid, é outro nome. Mas eu sempre fui criado com isso. Lá em casa tinha essa bolsinha de primeiros socorros. Então, se machuca, tem essa bolsinha. E agora já usa pra tudo, né? Porque imagina que acontece uma catástrofe dessa e você se machuca e tal. Você tem aqueles primeiros socorros. Aí eu tinha visto que eu fiquei desesperado se a carne fosse descongelar. O que eu ia fazer? Porque eu não tinha nada, não tenho uma bolsa térmica. Aí eu vi lá uma bolsa térmica 3 euros. Não deve ser aquela térmica tão boa, né? Mas duram 24 horas, né? Dentro daquela coisinha. Aí eu já coloquei no carrinho. Coloquei essas duas lanternas que acende pra você levar de viagem. Tipo, lanterna mesmo, lanterna boa. Eu tenho uma lanterninha ali, tenho a lanterna da minha trotinete servia, que ficava ali um bom tempo, tá carregado. E tenho não sei o que eu tenho ali, que é uma lanterna, mas a lanterna é bem fraquinha. Aí eu vi uma lanterna de 2 euros, que diz que é uma lanterna bem forte. E aí, gente, o doido das compras começou a colocar essas coisas no carrinho. Porque são o essencial. E eles pediram pra gente fazer um kit de emergencial, né? Então, gente, agora eu tô fazendo de verdade. Porque comida eu já tinha, mas agora eu tô colocando essas outras coisas que a gente não acha que é necessário. Mas eu vi que acabou a luz, essas coisas são todas necessárias. E se for ter outros apagões desse, eu já vou estar, ó, bem prevenido. Com vela, com lanterna, com tudo. E parece que eu sempre deixo tudo reservado aqui. Quando eu chego em casa, igual eu vou colocar o tablet pra carregar, tenho meu outro telemóvel pra carregar. Eu deixo tudo carregado.
Antes de eu ir trabalhar no outro dia já tá tudo carregadinho. E aí eu tenho um power bank normal. Esses power bank que eu tenho, eles são muito ruins. Ele só carrega, tipo, 60% do telemóvel. Eu queria um grandão bom. Só que lá no Brasil era muito caro. Então quando eu vim pra cá, eu comprei um. E aí lá no trabalho eu ganhei outro. Esses, esses não era bem o que eu queria. E eu já tinha visto na Temo um tempo atrás um de 5.000 mAh. Dá pra carregar praticamente uma vez e meia o telemóvel. E aí eu vi um que tem. Dá pra carregar tipo dois telemóveis de 5.000 miliamperes. Dá pra carregar praticamente quase duas vezes, né? O telemóvel. E aí, não é de 5.000, acho que é de 10.000 que eu vi. De 10.000 miliamperes é muita coisa. Dá pra carregar umas quatro vezes o telemóvel. E aí, com coisa de energia solar. E aí é 10 euros, gente. Não é muito caro. E isso daí é muito necessário pra mim que grava conteúdo. E, tipo, eu fui lá pra casa da Zi, lá bate mó sol. É, tipo, se acabasse a energia, qualquer coisa lá, eu podia usar energia solar e carregar o meu power bank, nem ficar carregando lá na própria tomada. Lá, como é uma casa mais antiga, são poucas tomadas, não são tomadas para todos os lados. E aí, eu tinha visto isso e tinha falado, eu queria comprar isso, deve ser legal, porque é um power bank normal, mas também que carrega com energia solar. Eu achei bem interessante. E aí, gente, agora o power bank eu ainda não coloquei no carrinho. Fiz uma compra com esfoliante, com outras coisas que eu queria, que já tava lá no meu carrinho. Tipo, eu tenho umas coisas na pele que é falta de esfoliar, só que eu tenho preguiça. E aí eu comprei só uma máscarazinha uma vez, tirou as coisas, mas eu queria comprar o esfoliante mesmo, que é um creminho, tipo de 3 4 euros, nada de... Gente, eu nem sei se essas coisas funcionam muito bem, mas eu já tinha deixado essas coisas no carrinho. E aí faltou colocar o power bank. Mas aí eu tô pensando aqui, se eu compro, se eu não compro. Essa compra que eu fiz de 40 euros me deu um cashback de 25. E aí esse cashback de 25, eu tava vendo, eu só posso ter esse cashback de 25 se... Como é que é? Se eu ficar 7 dias lá fazendo, recolhendo a recompensa. Aí eu vou ter 25 euros pra gastar lá. E aí, esse tênis aqui, meu, machuca, gente. Eu queria um tênis pra trabalhar, sabe? Minhas botinhas já tá, tipo, não dá mais pra ficar indo trabalhar. E eu vi um tênis de corrida confortável. 14 euros o tênis. Tipo, nada muito caro. Só que você vai colocando 4 3 4 vai dar 100 euros. 100 euros, gente, é tipo 50 itens. Mas eu não quero comprar coisa que não presta, sabe? Eu fico vendo os reviews, eu não quero comprar qualquer besteira que eu não vou usar nunca na vida. Porque senão nem vale a pena comprar. Agora, esse power bank, essas coisas, essas lâmpadas, eu já vi que faz tipo, sim, é uma coisa necessária ter. E eu posso levar para qualquer lugar do mundo. O problema é quando eu for me mudar um dia, quanta coisa eu vou ter. Porque a gente só vai acumulando coisa, né? Mas esse foi o vídeo de hoje, só um bate-papo aí conversando sobre essas teorias, essas coisas. O que vocês acham que foi esse apagão? Vocês acham que tem alguma coisa a ver com Rússia, com guerra? O que aconteceu? Eu acho que foi algo bem secreto, tipo um experimento, ou alguma merda tão grande que eles estão, sabe, quietinho pra não contar para as pessoas que realmente teve alguém que invadiu e acabou com a energia, porque eles não iam fazer isso do nada. Ou um teste para ver se as pessoas estão preparadas para se realmente acontecer um ataque, porque eles podem estar planejando atacar outro país, a União Europeia, por exemplo, fazer guerra com outro país, estão já se planejando ali, se caso tiver uma guerra, se as pessoas vão conseguir sobreviver esses apagões, esses ataques cibernéticos que vão receber. Então, às vezes, eles só desligaram e falaram, vamos lá ver se eles conseguem fazer, se virar sozinho. Porque se acontecer uma guerra, a gente vai atacar outro país, eles podem invadir e acabar com a internet, com a energia. E aí eu acho que é tipo um experimento social, sabe? Só que eles não vão avisar pra população. Mas é tanta coisa que a gente nunca sabe se foi lá só um fiozinho mesmo que escapou e acabou a energia de quatro países ao mesmo tempo. Eu acho isso muita conversa. Se foi um acidente, o que que foi? Eu fico impressionado com isso.
Mas é melhor a gente se prevenir do que remediar. Igual quando as pessoas começaram a fazer esse kit, as outras começaram a falar, ah, que povo maluco, pra que tá fazendo isso? Aí ficou sem energia. Agora todo mundo ficou esperto. Agora, da próxima vez, já vai estar todo mundo meio que preparado. Se acontecer algo disso, não vai ficar desesperado, né? Mas a gente tem que sempre estar prevenido pra tudo na vida. Porque não é uma luz que acaba ou algo que possa acontecer, tipo, global. Mas pode acontecer na sua vida pessoal. Imagine você fica doente. Você tem que ter um preparo de emergência ali. Se acontecer qualquer coisa com você, você tem como se alimentar por alguns dias, como passar esse teste de sobrevivência. Isso é natural, tipo, na vida de todos. Eu acho que eu sempre fui criado assim. Nunca a gente deixou a despensa vazia assim. A gente sempre tinha uma emergência que poderia acontecer ou alguma coisa, sabe? Então a gente tem que sempre estar preparado para tudo. E é assim a vida. E tem gente que só aprende quando acontece essas merdas. Tipo, aconteceu isso e não tinha nada. E aí foram desesperados e sai comprando tudo que nem deve no mercado. Tem que pensar no próximo também, gente. O povo é maluco. Então esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Deixa eu parar de falar. Quando chegar as compras eu mostro. E vou me dar o luxo, assim, de comprar um sapato. Quero até pra trabalhar. Vou comprar as outras coisinhas. E é isso. Não queria gastar mais nesse site. Já tem tempo que eu não compro nada. Mas eu compro bastante coisa. Eu fico pesquisando. Não fico mais comprando bugiganga que eu não utilizo. Compro só coisa necessária. Tipo, essa tábua aqui, ó. Foi a melhor compra da vida. Eu amo ela. Às vezes eu não tô com ela ali. Mas ela serve de apoio pra comida, pra eu levar a louça pra lá, pra cá. E às vezes eu não como aqui com a tábua. Mas ela me ajuda muito. Eu uso ela todo dia, gente. Então. É coisas e coisas que a gente vai ver, se adaptando, tipo, esse coisinho de aqui dentro, aquela borrachinha economiza muita coisa. Essas bugigangazinhas, né? Mas pelo menos eu faço uso de bastante coisa que eu tenho, né? Tipo, tem algumas coisas aqui que é tipo decorativo que eu não uso, né? Que foi só de besteira. Mas tem coisa que realmente eu uso no dia a dia. Tem umas maquininhas de cortar pelo, tem um monte de coisa que eu já comprei. E a gente sempre tem que comprar, gente. Senão a gente vai trabalhar pra quê? Que também a gente só trabalha, trabalha, trabalha. Não tem dá aquele gostinho de comprar alguma coisa, sabe? Alguma coisa nova. Eu sempre gosto de, pelo menos uma vez por mês, me presentear com alguma coisa. Às vezes é coisa simples que a gente usa no dia a dia, mas olha, faz uma diferença do caramba. Porque você fica, tipo, ansioso, que trabalhou pra comprar alguma coisinha. Aí você deixa lá no carrinho e fica, olha, eu tô guardando dinheiro, quando eu tiver eu vou comprar isso. E aí incentiva a gente a trabalhar mais também. Às vezes é bom encher as coisas de... Parei. Então quem quiser me doar um Pix, o meu MBWay tá aí na tela. Então esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Entra no meu Instagram, Quebrada na Europa 1, que lá eu coloco tudo em tempo real. E tudo que eu coloco lá eu não ponho aqui, tá, gente? Então vão lá ver o gatinho que eu achei na rua, coisa mais linda. E me segue lá, que eu tô sempre lá, eu respondo todos vocês. Deixa o like, que é muito importante para as visualizações do canal. Os dois últimos vídeos que eu tinha postado sem ser o de ontem tava com menos de 500 visualizações. Eu não sei o que aconteceu com o engajamento aqui do canal, não tá distribuindo. E me ajudem aí, deixa o like, manda para um amigo, vocês que gostam de acompanhar minha vida aí no dia a dia. E é nóis, tamo junto. Beijinhos, até amanhã, porque hoje eu tô falante.